Bíblias, meus queridos irmãos, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8. Eu quero ler com os irmãos Mateus, capítulo de número 8. A partir do versículo 5 até o 13. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentemente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meus queridos e amados irmãos, eu quero refletir nessa passagem, que é escrita por Mateus e também contada por Lucas. Mateus nos revela que logo após Jesus proferir o Sermão do Monte, ele desceu a montanha e com ele desceu uma grande multidão. E ele curou um leproso. A intenção de Mateus, ao escrever esses episódios, é mostrar o poderio de Jesus, o Cristo. É revelar a potência do poder de Jesus. Você vislumbra que nesse capítulo de Mateus 8, ele revela Jesus curando doenças. Ele revela que Jesus tem poder. Diga assim: Jesus tem poder sobre as doenças. Mas não somente isso. É nesse capítulo também que Mateus revela que Jesus acalma uma tempestade. Diga assim: Jesus tem poder sobre as forças naturais. Mas não somente isso. É nesse capítulo 8 também que Mateus revela que Jesus chega à cidade de Gadara. E que ali havia um endemoniado que todo mundo temia, todo mundo tinha medo. Havia alguém que estava sob a opressão de espíritos malignos, de uma legião deles, ou seja, eram muitos. E ele atormentava a vida daquele homem e atormentava a sociedade também. Mas aqueles demônios, muitos, são bem mais fracos que Jesus. Diga assim: Jesus tem poder acima dos demônios. Oh, glória a Deus. Ele manda sobre doenças, ele é mais poderoso que as forças naturais. Até os demônios obedecem à voz de Jesus, tamanho o seu poder.
Por isso nós não temos o que temer, porque diante de todas as situações, o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, é mais forte, é mais potente. É por isso que se Ele é por nós, quem será contra nós? É por isso que em todas as circunstâncias, nós que temos a Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. E aí, Jesus revela nos Mateus que ele tem uma conversa com o centurião. O culto está acontecendo aqui, meus irmãos. O irmão Cabral já está ali, o irmão da Beira Rio também. E aí Jesus tem uma conversa com o centurião. E esse centurião, ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, na minha casa, veja só, ele está diante de alguém que tem todo o poder. E a fé desse centurião é tão grande que Jesus se mostra surpreso, admirado. Não que na onisciência de Jesus, Jesus não já conhecesse, mas ele deixa transparecer esse sentimento humano. Afinal, ele é 100% Deus, mas ele é 100% também homem. E o que admira a fé de Jesus, o que admira a Jesus é a fé do centurião. Porque da vez que ele se encontra com alguém que detém todo o poder, esse centurião se mostra confiante em Jesus. Ao contrário dos fariseus, ao contrário dos saduceus, ao contrário dos escribas, ao contrário dos religiosos, aquele gentil se mostra confiante em Jesus. Mas não é só isso que surpreende Jesus. É que quando ele chega à presença de Jesus, que tem todo o poder, ele resolve fazer um pedido. Não há registro de que esse centurião tenha novamente encontrado com Jesus. Ou seja, nós não sabemos se ele encontrou Jesus de novo. Mas o que sabemos é que diante de Jesus, que tem todo o poder, ele fez um pedido. E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção para o primeiro ponto. Ele não pediu por si próprio. Observe isso, moço. Ele está diante de alguém que pode resolver todo o problema para ele. De alguém que pode solucionar os incontáveis conflitos da vida dele. E ele não apresenta um pedido dele para ele. Ele pede por alguém. Sabe? Porque isso me leva a crer que a fé em Jesus é a gente parar, olhar para Cristo e saber perante Cristo apresentar não somente as nossas lutas, é desviar o olho da gente mesmo e olhar para quem precisa aqui do lado, olhar para a necessidade do próximo, sentir a dor do próximo. É o que Paulo escreve: chorai com os que choram. Ele chega na presença de Jesus e a conversa dele é assim: Jesus, tem um servo. Não sou eu que estou precisando. Eu não quero pedir para mim. Será que ele não tinha precisão de alguma coisa? Com certeza. Por mais poderoso que ele fosse, ele tinha suas dificuldades, mas ele olha para o próximo. E quantas vezes a gente não consegue, na presença de Jesus, apresentar a dor de ninguém? Uma vez eu estava assistindo uma mensagem do pastor John Piper, e ele fala assim: às vezes eu oro de forma centrífuga. Eu apresento as minhas necessidades, as necessidades da minha família, da minha igreja, do meu estado, do meu país e as das nações. Aí ele disse: às vezes eu oro de forma centrípeta. Eu começo orando pelas nações, depois eu oro pelo meu país, aí oro pela minha igreja, oro pela minha família, aí depois eu oro por mim.
E eu vejo que muitas vezes a nossa oração não sai do mim, não sai do meu. Quando muito alcança a nossa casa, mas muitas vezes não alcança nem a rua do vizinho. A gente não clama nem pelo vizinho. Muitas vezes não alcança nem a nossa igreja. Ou quando alcança, é o meu departamento. E aí vem esse centurião que se encontra uma vez só com quem tem todo o poder. E podendo pedir para ele, ele diz assim: Jesus, tem um. E não é igual a ele, não é do mesmo patamar. Tem um servo. Tem um criado. E ele está paralítico, ele foi acometido de alguma coisa que atrofiou os seus músculos. Como a gente diz, ele está prostrado. Ele está atormentado. E Jesus olha para a fé, porque ele tem fé que Jesus pode resolver. E Jesus olha para um coração que se preocupa com o próximo. A sua oração não pode estancar na sua casa. A sua oração não pode parar no seu muro. A sua oração tem que ir além. Você tem que orar pelo seu vizinho. Você tem que orar pela sua rua. Você tem que orar pela sua igreja. Você tem que orar pelo seu colega de trabalho. Você tem que orar por esse estado que precisa ser alcançado por Jesus. Você tem que orar pelo Brasil, que precisa de um encontro com o Redentor. A sua oração alcança o mundo. E o mundo precisa a cada vez mais ser impactado nessa última hora pela palavra do Evangelho. E aqui está um gentio. Alguém que, trazendo para os nossos dias, não foi criado na igreja. O gentio, por mais que ele se convertesse ao judaísmo, ele sequer entrava na parte principal do templo. Ele ficava no pátio de fora, no chamado pátio dos gentios. Mas quando ele se encontra com o Messias, ele dá assim uma surpreendente declaração de fé. E não é porque ele pede por si próprio, é porque ele olha para a dor de alguém e é capacitado para pedir pela dor de alguém, para clamar pela dor de alguém. E muitas vezes os nossos olhos sequer enxergam as necessidades de alguém. Mas hoje Jesus está dizendo que é poderoso para resolver circunstâncias. E que você não precisa parar e pedir só por você. Porque tem pessoas que necessitam que você clame por elas. Peleje em oração por pessoas além de você. Estenda a sua oração para além do seu muro, para além da sua casa. E apresente a Jesus, porque Ele tem poder. A segunda lição que eu quero lhe chamar a atenção essa noite é para a submissão à misericórdia de Deus e a crença no poder de Jesus que aquele homem tem. Essas duas coisas. E eu vejo que muitas vezes a gente peca por isso. É que criou-se na igreja brasileira uma imagem de um Deus que é mais ou menos um garçom. E a gente vê gente por aí querendo emparedar Deus. E tem gente que diz textualmente assim: olha, Deus, se você orar em nome de Jesus, Ele é obrigado a fazer o que você quer. Dia desses viralizou um sujeito dizendo assim: olha, o profeta, quando ele fala, Deus se vê comprometido a cumprir a fala do profeta. Como se Deus estivesse na figura de garçom. Quem você chama, faz o pedido, entrega, e ele tem de lhe servir. De repente, na cabeça de alguém, Deus saiu da ideia de que deve ser servido e tem de servir os crentes. E às vezes isso não é dito textualmente por nós, mas é dito com as nossas atitudes.
Porque tem gente que só lembra que Deus existe, só vai para o quarto, fechar a porta e orar, quando recebe o diagnóstico de uma doença. Ou quando falta o dinheiro para pagar o boleto. Ou quando está passando da hora de casar, e aí lembra-se de Deus. De resto, ele vive como se Deus não existisse. E mais, quando Deus vai lá e abençoa, ele esquece de novo. Quantas e quantas vezes nós já vimos alguém em campanha e luta porque precisa perder o emprego e precisa arrumar outro emprego, e de repente arruma um emprego e ninguém mais vê na igreja. Diz, não, que eu estou cansado por causa do emprego. E nem dizima. E aí, tratamos Deus como se Ele fosse o nosso serviçal. E alguém ensinou que você bota Deus na parede, quando diz me dá em nome de Jesus, Ele está vinculado a te entregar. E definitivamente essa visão está errada. Mas tem também outra visão equivocada. É quando a gente iludido pelo excesso de racionalismo, a gente age como se Jesus não pudesse intervir na nossa vida. Aí está precisando de alguma coisa, a gente diz assim, não, mas isso aí é a lei da natureza, é assim mesmo. As coisas é na lei física. Muitas vezes é necessário que a gente rompa com a racionalidade, porque Deus, Ele age de forma miraculosa às vezes. Ele não respeita as coisas de forma natural. Muitas vezes Ele para o sol e dá vitória aos seus servos. Muitas vezes o caroço está ali, alguém ora e o caroço some. Às vezes a mulher concebe como Isabel, por intermédio de uma relação marital, mas às vezes é como Maria, é a ação do Espírito. Ele tem a forma dele agir, e a gente não pode ter medo de clamar, porque Ele age. Ele age. Sabe, o centurião olhou e disse assim, se tem alguém que pode resolver o problema, esse alguém é aquele ali, é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, eu lembrei agora de quando chegaram na Bolívia. E a Larissa me ligou muito preocupada, porque a mamãe ela tem uma alergia em alto grau à fumaça, e ela já tem um problema no pulmão. E ela chegou lá, a cidade estava tomada de fumaça. Eu tomei só uma precaução, até falei com o Rido, assim, se a gente fosse trazê-la, como é que faz para antecipar a passagem? Mas, meu irmão, eu fui dotado de uma calma, de uma paz. E aí ela mandou uma mensagem de que era necessário que a gente orasse. Ela me ligou e disse que era necessário que a gente orasse para Deus mandar chuva. Porque naquele lugar só tinha um jeito de dissipar aquela fumaça. Era a precipitação da água, era chuva, e aí o tempo abrisse. E eu lembro que eu cheguei na igreja do Parque Jurema, congregação do Parque Jurema, e compartilhei isso com os irmãos. E disse, irmãos, lá está com um problema. Eles não estão respirando direito, eu estou um tanto preocupado com a irmã Claunice, que ela já tem essa patologia, e é preciso de chuva. E deixa eu dizer um negócio para vocês, só Deus mesmo pode mandar chuva. Porque desde setembro que está essa queimadeira lá, e está essas nuvens espessas de fumaça no ar, mas Deus pode mandar chuva. Vamos orar. Meus irmãos, eu acredito que os irmãos aqui também oraram, que todo o campo orou, e aquele que pode mandar chuva, aleluia, ele entrou em ação, e no outro dia era testemunho, choveu na Bolívia, o tempo abriu, a fumaça se dissipou, e a obra vai ser feita no nome de Jesus.
Não tenha medo de clamar. Ei, essa doença, Jesus pode curar. Esse vício do teu filho, Jesus pode entrar com providência. A tua família pode ser resgatada, porque Jesus tem todo o poder. E foi nisso que o centurião creu. E ele se colocou debaixo da misericórdia, crendo que Jesus podia fazer. E ele não se coloca como alguém arrogante, ele diz assim: Jesus, o que tu faz aqui? Lucas, detalhe melhor, é que Mateus já conta do meio da história. Lucas relata melhor, diz, ele mandou os anciãos da cidade ir ter com Jesus e falar para Jesus, mandar uma palavra pelo servo dele. Aí Jesus diz: não, vou lá. Aí é quando Mateus relata que ele vai até Jesus. Jesus está indo para entrar na casa dele, irmão. E ele vai até Jesus como alguém que se submete à misericórdia. E diz: Jesus, aquele homem era um cara de alta patente. Ele era um centurião. Tinha pelo menos uma tropa de 100 homens debaixo da autoridade dele. Mas ele reconhece que a patente dele era bem menor que a de Jesus. Sabe, entre assim, com ousadia no trono de Deus, sabendo que você é bem menor e dependente da misericórdia, dependente da graça, dependente da piedade e da compaixão de Jesus. E ele diz: Jesus, eu não sou digno de tu entrar na minha casa, porque na verdade nós não somos dignos. Aí Jesus usa aquele momento para dizer: quanta fé, quanta fé, aleluia. Sabe, clame a Deus por essa fé, por a fé de você não se achar digno, por a fé de você não se achar merecedor do que Ele faz. Clame a Jesus por esse constrangimento de olhar e dizer: Jesus, tu é muito grande, eu não mereço absolutamente nada do que tu faz. Clame a Deus por essa fé de olhar para a necessidade dos outros. Aí Jesus olha e diz: quanta fé, quanta fé. Em Israel eu não vi uma fé dessa. E aqui eu quero chegar no terceiro ponto. Ele pega e diz assim: e vai ser assim, viu? Aí ele diz assim: vai ser assim, viu? Deus vai chamar do Oriente e do Ocidente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Sabe quem Jesus está falando aqui? É dos gentios. Sabe de quem Jesus está falando aqui? É de mim, é de você. É gente que não é de Israel, mas Jesus vai chamar, vai tirar do laço, vai tirar da lama, tirar do pecado, nos limpar e nos colocar lá no paraíso, ao lado de Abraão, o pai da fé, ao lado de Isaac, o filho da promessa, ao lado de Jacó, que foi mudado para Israel. Nós vamos ter o mesmo direito, porque nós somos alcançados por esse que é maior que as doenças, é maior do que as forças naturais, é alguém tão grande que até os demônios tremem diante dele. É esse o nosso Jesus que nos chamou. Aleluia, aleluia. É sobre nós que ele está falando. É gente que vai se sentar à destra de Abraão pela fé em Cristo. Para terminar, Jesus revela também que tem uns que tinham tudo para estar lá. Eram filhos do reino, mas serão lançados nas trevas. É gente que se conformou com a religiosidade, com o terno, com a gravata, com um cargo na igreja, com um cartão de membro, com cantar no conjunto, e não teve uma fé como a do centurião. Sabe, não deixa a religiosidade lhe impedir. Dependa sempre da graça,
da misericórdia. E não se iluda, não são as suas boas ações. É aquele que detém poder para tirar a alma do inferno e para nos mandar para o céu. É por causa do sangue vertido na cruz do Calvário. É porque Ele é o Cordeiro morto que foi imolado em nosso favor. É dele, por Ele e para Ele a glória para sempre. E aí Jesus diz, vai lá. Termina Jesus dizendo para o centurião, vai lá, porque tu creste, vai lá. E aí a palavra diz, naquela mesma hora, o criado sarou. Sabe por que sarou? Porque a lepra é menor do que Jesus. Porque a paralisia é menor do que Jesus. Porque o câncer não é nada para Jesus. Porque as forças da natureza é Deus quem manda nelas. Porque o inferno está debaixo do poder de Deus. Porque nem as forças do mal têm poder para estar rivalizando com Deus. Ele é maior, Ele é poderoso. E Ele se mostrou a nós na pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho. E Ele veio a nosso favor, e Ele nos resgatou. Ele veio ao nosso favor, e Ele nos limpou. Ele veio ao nosso favor e nos deu um novo nome, nos deu uma nova vida e uma esperança, um destino eterno, o céu de glória. Essa noite eu quero chamar você para orar. E eu quero orar por pessoas que precisam da ação de Deus ao seu favor. Nós vamos orar pela irmã Neuzinha. A irmã Conceição mandou mensagem, nós temos orado por ela. Irmã da irmã Conceição já congregou aqui, está com linfoma no sangue. Mas isso é nada, se Deus quiser curá-la, isso é nada para Deus. Se alguém tiver um problema, uma dificuldade, estiver precisando da ação de Deus, vem agora, nós vamos orar. Já passou das 9, nós só temos esse pouco de tempo. Se você quiser pode vir à frente. Nós estamos interessados em orar para que Jesus entre em favor dos seus, como Ele entrou em favor dos servos desse centurião. E talvez não seja você, mas você está lá como um centurião, lembrando de alguém. Venha por esse alguém, peleje por esse alguém. Ele pode fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque os céus e a terra tremem diante dEle, porque não tem inferno, demônio, capeta que possa com Ele. Venha pelo seu filho, venha pelo seu marido, pela sua esposa, venha, porque Ele é poderoso para entrar em ação. Ó Senhor Deus e Pai, nós te adoramos. Aleluia. A tua palavra foi proclamada, Senhor, e nós vimos aqui como o teu filho é poderoso. Ele ultrapassa doenças, Ele é mais poderoso que as forças naturais. Não há tempestade que possa, quando Ele quer agir. Não existe demônios, casta, legião, inferno que detenha o poder que está no nome de Jesus. E aqui estão os teus filhos, com os mais variados problemas, com as mais variadas necessidades, com as mais variadas lutas, com os mais variados desertos. Alguns é doença, Jesus. Alguns é uma causa na justiça, Jesus. Alguns é uma familiar que está precisando ser liberto das garras de Satanás. Alguns é o casamento, Jesus. Alguns é a família que não está dando certo, Jesus. Alguns são os filhos que estão, ó Senhor, perdidos. Mas para todos os diversos problemas, existe um nome, existe um que entra com providência. E Deus, nós te pedimos agora, entra com providência no nome de Jesus. Entra com providência agora no nome de Jesus. Pela tua misericórdia. Nós não somos dignos, mas nós te clamamos por misericórdia, por compaixão, por graça. Entra agora no nome de Jesus. Entra no nome de Jesus com providência e restaura. Cura, Senhor, aquele que precisa de saúde. Renova células, renova órgãos, renova tecidos. Entra com providência para mudar destinos, para quebrar algemas do pecado, para mudar sentenças e decisões. Em nome do Senhor
Nós não somos dignos, mas nós te clamamos, com a fé de que o teu nome, ó Cristo, permanece o mesmo. No nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém.